Muito bem, amigos dos Sementes do Reino, aqui na Pai Querer. Hoje, no nosso Sementes do Reino, nós apresentamos com o Frei Rogério mais um trecho da nossa Bíblia em que as dúvidas surgem. É por isso que nós temos o Santo Livro, que nós reproduzimos também aqui no portal Pai Querer, que você pode disponibilizar nas redes sociais e nos ajudar cada vez mais a evangelizar. Então, hoje, no nosso Sementes do Reino, Frei Rogério, nós apresentamos um trecho do Gênesis, lá no capítulo 1, capítulo 2. No Gênesis nós falamos sobre a criação. Mas existem entendimentos, às vezes, fundamentalistas. O homem foi criado do barro, Deus criou a sua imagem e semelhança. No Gênesis 1, fala que tudo nasceu a partir da palavra. Gênesis 2, já fala que Deus moldou o homem do barro. Existem divergências, um anula o outro, ou eles se complementam? O que acontece é que são textos escritos por dois grandes grupos, né? E se entraram na Sagrada Escritura é porque a tradição era muito forte. Agora, de fato, um texto não anula o outro. O que é importante a gente perceber aqui, que antes de tudo o texto quer salientar uma grande verdade. E qual que é a verdade? É que Deus criou tudo. E isso basta. Agora, há outras verdades também que o texto apresenta, certo? E que são verdades assim tão bonitas a gente perceber. O primeiro relato diz que, como você nos introduziu, diz que Deus fez tudo pela sua palavra. Então, ele diz e acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. E lá no versículo 26 diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Há uma verdade aqui de ordem antropológica também, de ordem relacional, social, que está querendo dizer assim, a imagem de Deus somos todos nós. Na época em que o texto foi escrito, possível época, é o momento em que o povo estava sob o jugo da Babilônia. E naquela cultura somente o rei era a imagem de Deus. Mas o rei naquele momento era quem oprimia, quem escravizava. Mas espera aí, como que esse vai ser a imagem somente de Deus? Somente o rei? O rei é a imagem de Deus? Exatamente quem está nos oprimindo? Pois é. Aí acontece então uma democratização, né, da imagem de Deus. Todos nós somos imagem. E no segundo relato há também uma verdade que para mim me encanta muito, que é essa do capítulo 2, versículo 23, quando diz assim, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. A melhor tradução nossa seria assim, ela foi chamada varoa porque foi tirada do varão. Porque aqui a gente preservaria a assonância do hebraico, que no hebraico a mulher é Ishá e o homem Ish. 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 Homem. É isso em hebraico. Isso, as mulheres até gostam, né? O Ishá, o homem tá certo. A mulher é Ishá. Ishá. Muito bem. Mas na verdade o texto quer salientar a complementariedade, né? A Ishá que foi tirada do Ish. Isso muda na relação social, muda na relação entre o homem e a mulher. Então, é uma verdade fantástica que aparece nesse texto. Então, um texto nunca anula o outro. De forma alguma. São escritos em momentos diferentes. Quer dizer, o Gênesis não foi todo ele escrito por um único autor. Não foi por um único autor e nem num único momento da história. Ao longo da história, esses textos foram sendo escritos. Na verdade, uma tradição que já se passava desde os antepassados, ela tomou forma escrita, certo? É isso que aconteceu. O Gênesis foi escrito em que período, mais ou menos? Olha, a maioria dos textos do Gênesis foram escritos lá depois do exílio da Babilônia, lá depois do 586 a.C. É um momento de profunda crise do povo hebreu, e a gente até fala assim com esperança que os momentos de crise na nossa vida são fundamentais, porque isso nos é ajudam bom para o momento. Nos ajudam a nos acercar daquilo que de fato importa. E nesse grande momento de crise, o hebreu, o homem e a mulher, começaram a fazer perguntas sobre a sua situação, e aí resgataram as tradições e deram ordem escrita para essas tradições. Então, se alguém nos perguntar, qual é o correto? Deus criou o homem com um sopro divino, fazendo ali do barro, ou no início não havia nada e de repente Deus criou tudo, o homem à sua imagem e semelhança. Qual seria o verdadeiro ou nenhum literalmente é o verdadeiro? A grande verdade o correto Deus criou. O como
Aí a gente vai ter que esperar ali a altura dos nossos 120 anos para ir para o céu e dar uma conversada com ele para ver direitinho os detalhes. E lembrando que aqui nunca conflitando ou negando a ciência. Não é o caso. Não. A gente já passou por essa dificuldade de debater com a ciência, dizendo que não, foi dessa forma, criou do barro. Deus mexeu o barro e criou. Mas se a gente faz uma leitura fundamentalista assim, a gente acaba negando textos fundamentais e a gente acaba não tendo respostas para dúvidas próprias. Ou seja, não dá para fazer um diálogo assim com uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura. Não é isso que a Bíblia quer também. Não, com certeza não. A grande verdade é, Deus criou. Depois há outras verdades que nos ajudam a viver melhor entre nós e com Deus também. Muito bem. Frei Rogério Goldoni, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e um abraço para todos que nos acompanham e acompanham o teu programa, cara. Ótimo programa teu. Muito bom, muito obrigado. E o Frei contribuindo conosco, sempre. Frei Rogério Goldoni, Frei Hildo Perondi também, hoje está em viagem, mas também participa do Santo Livro, e que agora está disponível também aqui no portal Pai Querer, o paiquerer.com.br. E aos domingos pela manhã, das 7h15 às 10, o nosso Sementes do Reino. Paz e bem. Paz e bem.